ATL-TV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora. Oi, Atlântiders! Esse é um vídeo especial pra quem foi adolescente nos anos 2010, assim como eu, tá? Se tu viveu essa época, provavelmente tu tinha um look muito específico. Calça colorida, um óculos colorido como esse aqui como eu tô agora, um relógio Champion, que eu não sei se existe mais, e um tênis colorido nos pés. Esse era o outfit dos fãs da banda Restart. Se tu era um, com certeza tu fazia parte do grupo de adolescentes mais odiados da internet, porque a gente tá falando da banda com mais haters da história do Brasil, sim, essa é o Restart. A gente tá falando de um retrato muito específico do Brasil entre 2009 e 2011, porque eles foram uma das últimas bandas a gerar uma verdadeira histeria adolescente numa escala absurda. Há quase 20 anos nascia em São Paulo o grupo que por muitos é considerado a última grande banda de rock do país. E aqui já temos a primeira polêmica, tá? Será que o Restart era mesmo uma banda de rock? O que tu acha, Bruninho? Eu não sei! Ai, meu Deus, Bruninho tá aqui de novo, que a Thay não volta de férias nunca! De onde surgiu todo esse hype pelos coloridos? Ou melhor, de onde surgiu todo esse hate pelo Restart? Coloca a tua roupa colorida, que infelizmente eu não tenho mais nenhuma no meu armário, bota o cabelo pra cima e bora descobrir o que tava por trás do hype dos meninos do Restart. Eu vou te esperar. Pelanza, Pelu, Thomas e Koba formaram o Restart em meados de 2008. Os meninos eles já estudavam juntos e tocavam a sua bandinha desde a adolescência. E pra entender o hype dos meninos, a gente precisa entender como é que tava o cenário da música nessa era. Os meninos do Restart e os seus fãs eram conhecidos pelas roupas coloridas, as franjas e topetes com gel, mas isso não era uma característica exclusiva do grupinho dos coloridos. Nessa época, os emos e os sertanejos universitários também seguiam essa moda. Tanto que o Fiuk, que na época era mega hypado porque ele era galanzinho da Malhação, popularizou aquelas camisas ridículas, gola V, sabe? E o Luan Santana também tinha aquele topetinho todo espetado pra cima, então isso era moda em todo lugar. Na gringa, bandas como Cash Cash, Boys Like Girls e All Time Low estavam estouradas e traziam um pop mega enérgico misturado com hardcore, emo e pop funk. Essa mistura toda foi chamada de power pop, um subgênero do rock que combina melodias e refrões da música pop com o peso das guitarras do rock. Antes de se tornarem o Restart, eles já tinham uma banda chamada C4, que era muito mais próxima do emo-core, aquela galera da franjinha, assim, era algo que fazia mega sucesso na época. Até que em 2009 eles fizeram um grande rebrand e mudaram completamente a sua identidade, tanto visual quanto musical. Eles deixaram de lado aquele visual escuro dos emos e foram pro completo oposto, apostando nas roupas mais coloridas possíveis e numa música muito mais boa, não tão pesada, aquele rock. Depois de fazer sucesso no MySpace, e aqui eu estou falando de uma coisa muito velha, tá? Porque é uma das primeiras grandes redes sociais da internet. O Restart foi contratado pela gravadora Radar Records, onde eles lançaram o seu primeiro álbum, Restart. Junto com o álbum, eles lançaram o clipe da música Recomeçar, onde eles tocavam e se sujavam com umas tintas coloridas, e aí eles já apresentavam pro mundo todo o conceito dessa nova era da banda. Fora outros sucessos, que é um grande clássico, me marcou muito o coração, como E eu vou te esperar aonde quer que eu vá. Todo esse movimento que o Restart liderou se chamou Rap Rock. Mas em relação a essa polêmica deles serem ou não uma banda de rock, essa é uma discussão bem longa, tá? Porque se a gente for ver as referências que eles tinham um Paramore, por exemplo. A real é que talvez a Restart tenha surgido no primeiro momento de confusão dessa classificação de gêneros musicais aqui no Brasil. Precisamos lembrar que a gente tá falando de uma época de transição na forma como se produzia e consumia a música. Afinal, a internet estava chegando num lugar de relevância que até então era da mídia tradicional. Então os meninos do Restart, eles eram da geração que ainda ouvia disco, mas que foi criado assistindo MTV, então não existia aquela obrigatoriedade de ser algo muito específico, eles transitavam entre vários lugares. Confesso pra vocês, tá, que quando eu assisti o clipe de Recomeçar, olha só, eu tinha apenas 9 anos, não sei nem se dá pra considerar isso adolescente, tá? Tava ali naquela transição entre a infância, a pré-adolescência, e quando a gente é criança, a gente acaba se atraindo pelo que é colorido, lúdico, né?
Então naquela mistura de sentimentos ali, ó, o Restart me chamou muita atenção. Mas incontáveis foram os adolescentes que assistiram ao Restart e se identificaram com aquela batida e a letra que falava sobre as desilusões amorosas que todo adolescente vive e sofre. E a gente sabe como sofre, né? Sofreu muito, Bruninho, na adolescência por amor? Não. Ai, que bom. Que bom, eu sofri. Mas, obviamente, muita gente não explanava esse amor pela banda porque, principalmente, os meninos sofriam o famigerado bullying por gostar dos meninos que se vestiam de colorido. Depois de uns meses do lançamento, o Restart já estava estouradaço Brasil afora e foi responsável por um dos melhores memes dos primórdios de outras eras da internet. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Não vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje, muito. O Restart ia fazer uma sessão de autógrafos para 250 fãs em São Paulo. Só que eles não imaginavam que 3.000 pessoas iriam pro evento e acontecia uma grandíssima de uma confusão. E ali, por motivo de segurança, a banda, olha só, não compareceu no rolê. Agora vamos se colocar aqui, os fãs odiaram, os fãs estavam tristes e irritados, mas vamos colocar aqui no lugar dos meninos a surpresa que eles tiveram, Bruninho. Eles criaram a banda sem pretensão nenhuma, só pra se divertir, curtir a vida, pegar umas minas, né? E com certeza o sucesso que eles fizeram pegou todo mundo de surpresa. Essa é uma surpresa boa, mas tem vezes que a vida nos põe numas ciladas que a gente não sabe muito bem como reagir, fica um pouco perdido, mas sabe onde, Bruninho? Não onde? tem surpresas e ciladas? Onde? Da Unilassalle! A gente sabe que ingressar na graduação é uma decisão importante e o investimento na formação também precisa ser feito com segurança e planejamento. Mas, se tu tá passando por esse momento, calma, respira, ouve a gente aqui que essa informação é importante. Na Unilassalle, tu tem a oportunidade de estudar com descontos que chegam a 40% em todo o curso. Mas fica tranquilo, porque as condições são claras, sem taxas escondidas ou aquelas surpresinhas mega sem graça na hora de fazer a matrícula. E se tu acha que foi pego de surpresa com essa oportunidade, eu preciso te falar também que ainda dá tempo. A gente tá em julho, tem muito ano pela frente, então corre garantir a tua vaga pro segundo semestre de 2026 e planejar o teu futuro com toda a tranquilidade e confiança que só a Unilassalle te traz. Mas voltando agora à história do Restart. Os meninos, eles estavam estourados no Brasil e a partir daí começou a existir dois grandes grupos. Os fãs completamente malucos da família Restart e os haters. Então não tinha opção, ou tu amava ou tu odiava o Restart. Eles criaram uma comunidade mega engajada, onde os fãs se sentiam muito pertencidos àquele movimento. Essa era uma característica muito forte do Restart, porque eles trocavam muito com os fãs, respondiam mensagens, faziam vídeos exclusivos, em épocas que nem existiam lives. Mas vamos combinar que os haters, em sua maioria, eram homens adolescentes com masculinidade frágil, que não conseguiam lidar com uns homens coloridinhos, tá ligado? Não só homens adolescentes, Bruninho. Mas antes, se inscreve aqui na TLTV, porque a gente vai falar muito mais sobre isso hoje aqui nesse programa. Só que apesar dessa onda de amor que os fãs tinham com a banda, e a banda tinha com os fãs, do outro lado, o hate tava muito pesado. Os meninos do Restart, e consequentemente as pessoas que acompanhavam, sofreram muita homofobia. É isso, prefiro boa música tocando no estéreo do meu carro, porque aqui, ó, Restart é o Eles estavam dominando as paradas de sucesso e as outras bandas de rock começaram a sentir que aqueles guris que usavam roupa colorida estavam tirando todo o espaço deles na rádio e principalmente na TV. Só que a questão é que a maioria das críticas eram relacionadas à forma dos meninos se vestir. E o argumento dessas pessoas era de que tudo era muito gay. Mas, cara, você já viu essa garotada nova, esse rap rock? Você já viu o que é isso, cara? Eu vi algumas coisas, assim, muito de leve, eu não posso Nossa, Lobão, você tem que ver, cara. Entra no YouTube, cafona, cara, assim. ia dar cafonice, cara. Anos depois, vários artistas, como o Dinho Ouro Preto, se manifestaram e se retrataram em relação a essas declarações, mas não muda o fato de que falaram merda. Vários programas de humor, como Pânico na TV, vários canais de YouTube zoavam os meninos com a mesma piada homofóbica de sempre. Mas aí, em 2010, todo mundo ficou gag quando o Restart ganhou o VMB, o MTV Video Music Brasil. A banda venceu diversas categorias importantes, incluindo Artista do Ano, só que tudo isso com a ajuda da sua base de fãs. E o que aconteceu, Bruninho, quando eles subiram no palco? Foram vaiados. Pelo amor de Deus.
Só que todo esse clima de piada foi ficando muito pesado a ponto do Pelanza levar uma pedrada na cabeça durante um show. Com a evolução da internet, a gente sabe que foram surgindo as bolhas, então eu não tenho obrigação de consumir o que o Bruninho tá consumindo. Então tem vários artistas, séries, filmes, jogos, programas que são um sucesso gigantesco, mas a gente nem imagina que existe porque não chegou na nossa bolha. Só que nos anos 2010, não era assim que funcionava. Se o Restart estava fazendo sucesso, a gente era obrigado a ver o Restart em todos os lugares. No Faustão, no Gugu, na MTV, na Xuxa, tocando na rádio, nas revistas e até na rua, com uma multidão de pessoas usando roupa colorida. O álbum de estreia do Restart vendeu mais de 100 mil cópias e conquistou uma certificação de platina, o que a gente sabe que na época era algo muito grande, né, Bruninho? Sabe, platina é tipo quantas mil vendas de CD, quantas mil reproduções. Ah, daí eu não sei, Mas só tá sei. na tela aí o que é. Eles fizeram turnês internacionais pela América Latina e se tu não gostava do Restart, meu amigo, me desculpa, mas até em espanhol tu era obrigado a escutar eles porque tinha versões deles em espanhol. Até um programa pros jovens da época, eles chegaram a apresentar na Rede TV. E como é quase de lei que um artista pop precisa se envolver em polêmicas, o Restart também colocou isso no currículo, tipo uma fala bem feliz do Thomas, que vocês vão ver aí agora. Acho que eu queria muito tocar no Amazonas, velho. Sei lá, não sei como é que é o público de lá, não sei nem se tem gente, civilização. Em meio a esse sucesso e a esse mar de críticas, muita gente começou a apostar que o Restart não ia durar muito tempo. Só que daí no finalzinho de 2011, a banda começou a dar alguns sinais de desgaste, principalmente com o lançamento do terceiro álbum, Geração Z. Só que a questão é que eles literalmente se perderam no personagem. Nessa era, eles acabaram abandonando aquilo que fizeram eles chegar ao sucesso. Guardaram a roupinha colorida deles no armário e começaram a fazer músicas que fugiam completamente da identidade da banda. Isso fez com que o Restart passasse a ser o quê? Só mais uma bandinha qualquer. Olha só que triste. Em entrevistas, eles diziam que estavam amadurecendo enquanto artistas, que eles queriam falar com o público que também estava crescendo, mas acabaram fazendo umas músicas sem pé nem cabeça, sem a alma, sabe, Bruninho? Sem a alma do Restart, assim, aquele espírito roqueiro colorido. E eu vou te espera! Parecia que eles estavam fazendo muito mais uma gestão de crise depois dos hates do que algo natural deles. O primeiro álbum do Restart saiu no começo de 2010 e o terceiro no final de 2011. E esse amadurecimento da banda parece ter sido meio precoce, meio falso, meio do nada. Quem é que amadurece em um ano, Bruninho? Ninguém. Todo esse cenário é só a pontinha do iceberg, porque do nada, umas merda começavam a acontecer. O cantor Pedro Gabriel Lanza Reis, mais conhecido como Pelanza, foi detido na zona oeste de São Paulo. Na delegacia, despistou os jornalistas. Em 2013, eles lançaram o EP Renascer. Foi o último suspiro de força do Restart na tentativa de alcançar aquele público. Mas convenhamos que de 2010 para 2013 acontece muita coisa e quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Resumo da ópera, esse álbum foi um grande flop, como já era esperado. Em 2015, o Restart anunciou um hiato por tempo indeterminado. A princípio, o que se sabe é que não rolou ali nenhuma treta entre os meninos e o motivo da pausa foi porque eles precisavam seguir novos projetos e encerrar aquele ciclo, o que a gente tá acostumado, a gente ouve sempre. 8 anos depois, em 2023, o Restart anunciou que voltaria com a formação original pra turnê Pra Você Lembrar, em comemoração aos 15 anos da banda. Desde o início, eles deixaram claro que não era um retorno oficial, mas sim uma forma de encerrar a história do Restart ao lado dos fãs, porque isso não aconteceu lá em 2015, foi meio que do nada que eles acabaram com tudo. A turnê foi carregada de nostalgia, principalmente porque em 2010, a maioria dos fãs eram super novinhos e em 2023 eles voltaram já adultos, levaram amigos e namorados e namoradas e até familiares para os shows. Várias apresentações tiveram seus ingressos esgotados muito rápido e algumas cidades precisaram até de datas extras devido à procura. E aqui a gente pode perceber, e se eu fosse do Restart eu sentiria, Bruninho, um sentimento de vingança nesse momento, tá? Porque em 2010, se tu admitisse que tu gostava do Restart, tu era alvo de piadas e chacotas e pedrada na cabeça. Mas em 2023 aconteceu o completo oposto. Nas redes sociais, muita gente publicou mensagens admitindo que foi duro demais com os meninos, ou que criticava a banda, mas que agora tava fazendo o quê? Comprando o ingresso. É aquela história, o tempo passa e o mundo capota, Bruninho, ele capota. No fim das contas, o retorno do Restart foi quase como uma reconciliação, um abraço quentinho, entre a banda e o público. Será, Bruninho, que daqui a algum tempo o Restart vai voltar de novo assim, com uma nova turnê, pra gente matar a saudade desse tempinho que não volta mais? Acabou. Fala que eu não peguei muito essa época, porque eu tava meio que nascendo. É, o Bruninho é mais novinho. Mas
mas reescutando as músicas agora, elas são clássicas, não tem como. Mas, gente, é Todo muito mundo bom. conhece. Tá na boca do povo. Tá na boca do povo, Bruninho. Essa é a frase. Eu acho que se a gente botar a música do Restart, muitas pessoas vão saber cantar. E na época as pessoas não admitiam que sabiam cantar. Só não curta as calças coloridas mesmo. Não, as calças coloridas não precisava mais. Se olhar hoje em dia é bem feio mesmo, bem ridículo. Né? Mas agora só falta um recado. Dizer para as pessoas se inscreverem aqui na TLTV. Se inscrevam, curtem, comentem, compartilhem, mandem para os amigos. Manda para aquele teu amigo que era fã do Restart ou que tu sabia que ele gostava de Restart, mas ele não admitia porque ele tinha medo de levar uma pedrada na cabeça. Se tu gostava, deixa aqui o teu comentário e muito em breve estaremos de volta com mais um episódio deste programa que mora onde? Mora nos nossos corações. Obrigado, Bruninho. Uma satisfação, uma honra, uma gratidão. Mas dessa vez eu já percebi. Quero ver seus olhos ao dizer tudo aquilo que eu já consegui sentir com você. Tô lembrando das minhas paixões da adolescência. A TLTV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora.